Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga, que me acompanham aqui no canal. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. E nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para você um vídeo diferente. Eu vou contar uma história do Ceará, mas eu vou contar de uma forma para quem gosta de estudar, talvez precise dessas informações que eu vou lhe passar para estudar para alguma prova do Enem. Talvez cairá essas informações em alguma prova, não sei, mas pode cair sobre a história do Ceará, né? Para quem é daqui do Ceará, enfim, para as federais ou também para as faculdades estaduais, né? Caso a pessoa faça o Enem ou faça um vestibular, enfim. Mas eu vou contar para você hoje nesse vídeo quem foram todos os governadores do estado do Ceará desde o começo, desde o começo da história do Ceará até o último atualmente deste ano de 2024, tá certo? Quem estiver vendo esse vídeo depois não vai entender porque 2024, talvez vai ver esse vídeo daqui a 10 anos, 20 anos, não sei. Porque é o ano que eu tô gravando esse vídeo, o ano de 2024, tá certo? Mas antes, meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui no canal, eu convido a você, se você é novo aqui no canal, se você é novo, para que você se inscreva, tá certo? Ative o sino, deixa o like para que você não perca nenhum vídeo. E aqui do lado eu coloquei o meu Pix, tá certo? Porque o meu canal ainda está sem monetização e eu não tenho outra fonte de renda para fazer para o canal a não ser através do próprio Pix. Então, se você puder ajudar com qualquer contribuição, eu fico muito agradecido, tá bom? E essas informações sobre todos os governadores do Ceará, vou te passar agora. O vídeo vai ficar um pouco prolongado, mas eu peço que você tenha paciência e confira comigo na página seguinte, tá bom? Eu vou te colocar aqui agora a pé da situação. Pronto. Atualmente temos o governo do Ceará, que é o senhor Eumano de Freitas, né? Do Partido dos Trabalhadores do PT. Ele é o governo atualmente do Ceará. Então, lista dos governadores do Ceará. É uma lista de governantes que, com unidade administrativa de seu período, da capitania da coroa, no tempo que o Brasil era uma colônia, passando pelo tempo do Império, no ano de 2022, como também províncias e governantes por presidentes, vindo até o atual denominação governador, porque na época tinha os presidentes, né, das províncias, enfim, com a Constituição Federal do Estado de 1989. O atual governador do Ceará, como falei, esse aqui que está aqui a foto dele, é Mano de Freitas, empossado em 1º de janeiro do ano de 2023. Agora vamos ver aqui quem foram todos os governadores, tá certo? Do estado do Ceará. Começando aqui pelo período de 1531, né, quando o estado começou a descoberta ali na Barra do Ceará, até o período imperial colonial em 1822, ou seja, quase 300 anos, né? Então vamos lá. O primeiro governador do Ceará foi Antônio Cardoso de Barros, que governou do Ceará de 25 de janeiro de 1531 a 27 de novembro. Olha aí, ó. Ele governou do Ceará por quase 30 anos, né? Foram 25, para ser mais exato. De 25 de janeiro de 1531 a 27 de novembro de 1556. Antônio Cardoso de Barros. Vamos só ver aqui um pouco aqui quem foi ele. Tá aqui ele. Ele foi um português, né? Que normalmente que é donatário de capitania de terra. Depois nomeado pelo rei Dom João III ao cargo de provedor-mor da Fazenda do Brasil em 1548. Ocupou o cargo até 1559. Foi acusado por Tomé de Souza por ter desviado dinheiro da coroa para construir seus próprios engenhos de açúcar no Brasil. Rompeu com o governador-geral Duarte Costa e em seguida partiu para o reino em companhia do primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha, cujo foi que conduziu o naufrágio da costa do Coruripe, em Alagoas, onde foram devoradas pelos índios caetés. Tem essa história dos índios caetés, né? Tá aqui, mas Antônio Cardoso, que ele foi um dos pessoas devoradas pelos índios, né? Naquela época, ele foi o primeiro governador do Ceará, tá certo? Então, temos aqui uma pessoa. E segundo, temos o Pero Coelho, né? Que dá nome de a rua aqui em Fortaleza, né? Um dos desbravadores. Ó, olha aqui a diferença aqui de tempo. 1556. Olha o tempo depois que ele passou. Para 1603, né? Ou seja, foram quase 50 anos depois, né?
O segundo foi Pedro Coelho de Souza, não tem a foto dele até hoje em canto nenhum, né? Que foi de 16 de abril de 1603 a 30 de junho de 1611. Tá aqui, Pedro Coelho. Ele nasceu em São Miguel no final do século XV, em Lisboa. Nomeado, foi um explorador português oriundo dos Açores. Chegou ao Brasil em 1579, né? E foi o primeiro representante da coroa portuguesa a desbravar os territórios das capitanias da Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e Ceará entre os séculos 16 e 17. Concunhado de Frutuoso Barbosa, exerceu interinamente o governo da Paraíba após a administração deste e foi vereador da Câmara da cidade da Paraíba nos anos de 1590. Ou seja, a Paraíba tem o nome de cidade, né? O estado, enfim, a cidade que hoje é João Pessoa, né? Que tem até uma discussão lá se João Pessoa deve voltar ou não ser Paraíba, o nome da cidade, com HY, né? Tem uma discussão lá rolando, até hoje por lá rolando lá. Você que tá me assistindo aqui agora, que é da Paraíba, então conhece o estado da Paraíba, você pode conhecer mais a fundo essa história, que João Pessoa poderá voltar o teu nome Paraíba e ficar Paraíba o estado e Paraíba a cidade, né, que é a capital, assim como acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, que é a capital e o estado com o mesmo nome. Depois de Pedro Coelho, tivemos Martins Soares Moreno, né, que desbravou aí várias cidades do norte do Ceará, enfim, também ao leste do Ceará. Tá aqui. Martins Soares Moreno, capitão-mor do Ceará no Santiago de Cacém em 1536 e Portugal. Após 1658 foi quando ele morreu, né? Foi um militar católico que defendeu os interesses da coroa lusitana no Brasil, que tinha o objetivo de fazer com que todos os países europeus reconhecessem o Tratado de Tordesilhas e é considerado o fundador do atual estado do Ceará. Ou seja, o atual estado do Ceará, né? Que depois o Ceará passou a pertencer às capitanias de Pernambuco, depois passou a pertencer à capitania do Grão-Pará, né? Que era Maranhão e o Pará. Depois voltou a de novo pertencer ao estado de Pernambuco e quando foi em 1799 ele se desmembrou de vez de Pernambuco, passando a ser, voltando a ser uma única capitania, né? Que já virou, na época deixou de ser capitania e virou província. Pois bem, é mais ou menos uma história do Ceará. Por isso que tem alguns historiadores que falam que Fortaleza não foi a primeira capital do Ceará, até porque na época que nasceu Fortaleza, em 1723, 26, a cidade ainda de Fortaleza, como é que ela era capital de um estado que ainda não, o estado ainda não era independente? Então é uma briga que tem até hoje entre alguns historiadores, enfim. Ó, em 2018, o nome de Martins Soares Moreno foi inscrito no livro dos Astros dos Heróis Nacionais do Brasil, depositando no Pantaleão da Pátria e da Liberdade de Tancredo Neves, tá certo? E também Martins Moreno, né, que segundo os contos de José de Alencar, ele, naquele livro da Iracema, ele com a Iracema de Ipu teriam tido um romance em onde nasceu Moacir, né, que segundo falam que foi o primeiro cearense, né? Mas isso aí, ó, o primeiro cearense em 1536, bem depois das épocas aqui, é uma coisa meio complicada de se ter essa resposta. Depois de Martim Moreno, tivemos Manuel de Brito de Freire, que foi, olha aqui, ó, do mesmo dia 20 de abril, né, que depois de Moreno saiu do Ceará, a 3 de junho de 1621. Olha o tempo que foi, ó. 8 anos depois, né? 8 anos e alguns meses depois. Depois, Martins Soares Moreno voltou de novo a ser nosso governador do Ceará em 3 de junho de 1621 a 20 de dezembro de 1631, né? Temos Dom Manuel de Brito, que foi o quarto, né? Agora, quem foi o Manuel de Brito? Não tem nem um chance sobre ele aqui falando, para ser mais exato. Depois tivemos de novo Soares Moreno. Depois tivemos Domingos da Veiga Cabral, que foi de 20 de dezembro de 1631 a 22 de abril de 1637.
Quando tá assim vermelho aqui no site, pessoal, não tem foto com ele nem nada falando. Depois tivemos Diogo Coelho de Albuquerque, que foi de 22 de abril de 1637 a 21 de junho de 1640. Aí depois dessa, Capitães Mores, né, no Ceará, Ceará subordinado ao Maranhão, aqui como tá falando naquela hora, né? Então, se eu falei um pouquinho aqui, já saiu, voltou, foi depois subordinado ao Ceará neerlandês, que foi na época que os holandeses tentaram invadir o Ceará, foi quando teve o Forstenebok, que foi apresentado aqui em Fortaleza, enfim. Matias Beck tá ali já falando sobre ele. Gedeon Mores, 21 de junho de 1640 a 15 de novembro de 1659. Gedeon Mores. Quem foi ele? O mais conhecido por Gedeon Mores de Jones, nasceu na Zelândia, Países Baixos, de 1610, não sabe, faleceu em vítima de revolta indígena contra os holandeses em 1644, no bairro da Barra do Ceará, aqui em Fortaleza, que na época ainda era, não pertencia a Fortaleza ainda, e tava aquela coisa, não ia, tinha um Forte São Tiago, né? Inclusive tem até o Morro de Santiago lá ainda até hoje, na Barra do Ceará. Ele foi governador da capitania do Ceará entre 1638 a 1654. E importante incentivador da exploração salineira do Ceará, na época escrevia com S-I-A-R-A, grande, e da conquista do Maranhão pelos norlandeses, né? Que, no caso, pela Zelândia, enfim. Depois dele, tivemos Matias Beck, que esse sim construiu o Forte Schonebock, né? Que, em homenagem ao governo na época da Holanda, o Schonebock, enfim, que depois o Forte Schonebock, que tem ali no centro, ele passou a se chamar o Forte Nossa Senhora da Assunção, que é o nome que tem até hoje, tá certo? Quando os portugueses retomaram o controle aqui do Nordeste e expulsaram os holandeses. Por conta disso por conta dessa, uma coisinha aqui, por conta dessa invasão holandesa aqui no Nordeste, que até hoje, em 2024, temos ainda muitas linhagens, né, holandesas aqui no Ceará ainda, que foi ficando, né, pelo interior afora do Nordeste, aqui no Ceará principalmente, e no estado da Paraíba. E quem foi Matias Beck? Ele nasceu nos Países Baixos, não se sabe quando, morreu em Curaçao, 1668. Foi militar, administrador colonial neerlandês e serviu na Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais no século XVII. No ano de 1635, o jovem Matias Beck deixou Amsterdã a bordo do navio Land van Belote, Terra Prometida, com destino ao Brasil, onde chegou em 1636, depois de um ano navegando. Chegou a residir em Itamaracá, onde possuiu plantações de mandioca. Ativo na vida política, militar e religiosa holandesa no Brasil, chegou a ser membro do Conselho Municipal da Câmara dos Escabinos. Como militar, chegou a atuar em batalhas contra os portugueses no Rio Grande do Norte, Paraíba, como membro da Igreja Protestante Reformada, e chegou a ser presbiteriano. Também não temos foto também sobre ele, né? Infelizmente. Depois de Matias Beck, que foi entre o dia 15 de novembro de 1649 a 23 de outubro de 1654, 5 anos, tivemos o período do Ceará subordinado ao Maranhão de novo, né? Tá certo? Que tivemos Álvaro de Azevedo Barreto, que mandou no Ceará de 23 de outubro de 1654 a 7 de agosto de 1655. Já diminuiu bem muito o período. Depois, Domingos Sá Barbosa, de 7 de agosto de 1655 a 1º de maio de 1659. Aí agora, como tá falando aqui, Ceará subordinado a Pernambuco. O Ceará tinha deixado de ser capitania própria e passou a ser subordinado a um desses estados, né? Tivemos Antônio Fernandes Menchica, de 1º de maio de 1659 a 12 de dezembro de 1660. Diogo Coelho Albuquerque, de 12 de dezembro de 1660 a 14 de dezembro de 1663. João de Melo Guzmão, 14 de dezembro de 1660
1663 a 24 de novembro de 1666. João Tovar de Almeida, 24 de novembro de 1666 a 21 de julho de 1671, quase 5 anos. Jorge Corrêa da Silva, 21 de julho de 1671 a 5 de dezembro de 1673. João Tavares de Almeida, 5 de dezembro do mesmo ano a 21 de novembro de 1674. Bento Corrêa de Figueiredo, 21 de novembro do mesmo ano a 25 de setembro de 1678. Sebastião de Sá, 25 de setembro de 1678 a 8 de novembro de 1682. Ou seja, então foram 4 anos. Bento de Macedo de Faria, 8 de novembro de 1682 a 16 de julho de 1684. Aí voltou de novo depois do Bento, de novo Sebastião de Sá, que governou de novo entre 16 de junho de 1684 a 6 de junho de 1687. Depois veio o período de Tomás Cabral, de Olival, 6 de junho de 1687 a 17 de outubro de 1693. Depois veio Fernão Carrilho, de 17 de outubro de 1693 a 1º de dezembro de 1695. Que foi esse Fernão Carrilho? Vamos procurar aqui agora. Ele nasceu, não sabe onde foi que ele nasceu, né? Enfim, mas ele governou a capital do Maranhão junto com de julho de 1701 a julho de 1702, junho a julho. Foi também capitão-mor do Ceará quando este era subordinado a Pernambuco, entre os anos de 1693 a 95 e em 1699. É isso que vamos ver agora. Tá aqui. Por quê? Tá aqui falando que depois dele veio Pedro Lelou, de 1º de dezembro de 1695 a 8 de outubro de 1698, João Farias da Cunha, de 8 de outubro de 1698 a 1º de novembro do ano seguinte. Francisco Gil Ribeiro, 1º de novembro de 1699 a 30 de novembro do mesmo ano, ou seja, menos de um mês. Depois voltou a ser novo Fernando Carrilho, de 30 de novembro de 1699 a 7 de dezembro de 1699. Menos de um mês, menos de 10 dias, né? Depois dele tivemos, Jorge de Barros Leite, que foi o 28º governador do Ceará, entre 7 de dezembro de 1699 a 1º de janeiro de 1704. João da Mota, 1704 a 5 de novembro do mesmo ano. Gabriel da Silva Lago, 5 de novembro do mesmo ano a 25 de agosto de 1710. Francisco Duarte de Vasconcelos, 25 de agosto de 1710 a 30 de agosto de 1715. Manuel da Fonseca Jaime. Tem uma rua com o nome dele aqui, viu? Já vi já aqui em Fortaleza. 30 de agosto de 1715 a 1º de novembro de 1718. Salvador Alves da Silva, 1º de novembro do mesmo ano a 9 de dezembro de 9 de novembro, melhor falando, de 1721. Manuel Francês, de 9 de novembro de 1721 a 6 anos, 11 de janeiro de 1727, quase 6 anos, né? João Baptista Furtado, 11 de janeiro de 1727 a 1º de julho de 29. Vou falar assim, 29, 30, para poder ficar mais fácil. Quando chegar no 1800, aí eu falo o ano, o século, né? Depois tivemos o Leonel de Abreu Lima, de 29 a 35, de 1º de julho de 29 a 11 de março de 35. Domingos Jorge Simão Jordão, 11 de março de 1735 a 7 de setembro de 1739. Francisco Chimenez de Aragão,
7 de setembro do mesmo ano a 2 de fevereiro de 1753. Aqui está em azul, então vamos ver quem foi ele aqui. Ele foi um político brasileiro que governou o Ceará, a capital do Ceará no período de 7 de setembro. Enfim, já falei sobre ele. Foi nomeado por carta régia datada de 17 de abril de 1789, ou seja, a coroa mandou, ele teve que responder, né? Não há foto sobre ele, enfim. Depois dele tivemos o João de Teve Barreto e Menezes. Ó, chegando os Menezes aí, viu? Aqui no Brasil fala que todo professor que é Menezes, ele é descendente de alguma forma de Pedro Álvares Cabral. É isso mesmo. Ele governou o Ceará de 2 de fevereiro de 1753 a 17 de agosto de 1756. Francisco de Miranda Costa, do mesmo dia ao dia 10 de outubro de 1748. Pedro de Moraes Magalhães, 10 de outubro de 1748 a 18 de agosto de 1751. Luiz Quaresma Dourado, 18 de agosto de 1751 a 22 de abril de 1755. Francisco Xavier de Miranda Henriques, 22 de abril de 1755 a 11 de janeiro de 1759. João Baltazar Quevedo, me falando, homem de Magalhães. A família Quevedo está no Ceará até hoje aqui ainda. 11 de janeiro de 1759 a 25 de abril do mês de 1765, depois de quase 7 anos. 8 anos, me falando. 6, né? Quase 6 anos. João José Vitoriano Borges da Fonseca, de 25 de abril de 1765 a 11 de maio de 1782. Então, quem foi o João Baltazar Quevedo? Só dar uma rapidinho aqui. Também não tem foto, né, sobre ele, mas ele nasceu aonde? Não tem, não fazem onde foi que ele nasceu, enfim. E Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca. Também não há informações onde ele fez, enfim, mas ele nasceu em Recife no dia 25 de fevereiro de 1718 e morreu em Olinda em 9 de abril de 1786. Talvez Olinda ainda era casal da época de Pernambuco, talvez. Foi militar, político, memorialista, genealogista luso-brasileiro. Enfim. Olha aqui. Depois do nosso amigo aqui, o Antônio José Vitoriano, tivemos João Baptista Montauri, que ele governou entre 11 de maio de 1782 a 9 de novembro de 1789, ou seja, quase 7 anos, ou mais do que isso. Depois tivemos o Luiz da Mota Torres, que nasceu em que governou entre 9 de novembro de 1799 a 21 de agosto de 1799. De 1789 a 1799, 10 anos, quase 10. Ó, governador do Ceará, autonomia da colônia, ou seja, o Ceará agora já não é mais, depende de nenhum colônia, nem de Pernambuco, nem Maranhão, nem nada. Bernardo Vasconcelos, 21 de agosto de 1799 a 8 de novembro de 1802. Gregório Coutinho José Henrique Pereira Martins Ribeiro, é o nome grandão, que foi de 8 de novembro de 1802 a 3 de novembro de 1803, quase um ano. Depois tivemos aí, Carlos Augusto von Oirhansen, 13 de novembro do mesmo ano a 14 de fevereiro de 1807, depois de 4 anos aí. Quem foi ele? Ele nasceu em Lisboa, né? No dia 12 de outubro de 1776, em Moçambique, e morreu em Moçambique em 28 de março de 1838.
Ou seja, ele governou o Ceará com 20 e alguma coisa, 23 anos, 25 anos, 27 anos de idade. Ó, Francisco Afonso Pereira, Junta Administrativa, Francisco Xavier Torres e José Pereira de Castro. Ambos, o trio governou o Ceará entre 16 de fevereiro de 1807 a 21 de junho de 1808. Depois, quem foi Francisco Ferreira Xavier Torres? Quem foi? Não tem também falando. Fala que só que chegou a Fortaleza, enfim. Depois dos três, assim, José Pereira de Castro foi até vigário de Aquiraque também. Luiz Alardo de Menezes, 21 de junho de 1808 a 19 de março de 1812. Que ele nasceu, ele não fala onde ele nasceu aqui, né? Fala que ele administrou o Ceará, né, na época colonial, enfim. Depois dele tivemos o Francisco Xavier Torres. Esse aqui sim que tem alguma história para contar aqui. Depois do Francisco Xavier, tivemos aí, ó, o Francisco Alberto Rubim. Vê se tem alguma coisa sobre ele. Não tem foto sobre ele também. Nascido em Lisboa em 13 de abril de 1768 e morreu em 14 de novembro de 1852, também em Lisboa. E ele governou o Ceará no dia 13 de junho de 1820 a 3 de novembro de 1821. Depois Francisco Xavier Torres, de novo, junto com Adriano José Leal e Henrique José Leal, eles governaram o Ceará em 3 de junho de 1821 a 17 de novembro de 3 de novembro, melhor falando, de 1821 a 17 de novembro do ano seguinte. Foi no governo provisório, né? Aí depois tivemos Francisco Gonçalves de Magalhães, Mariano. Rapaz, pulei um aqui, viu? Pulei foi bem muito aqui. Tivemos. Voltando para trás de novo. Depois do Luiz Alardo, tivemos o Manuel Inácio de Sampaio. Já falei sobre ele aqui no canal já. Que inclusive aquela rua ali no centro do governo de Sampaio, em homenagem a ele. Ele governou o Ceará do dia 19 de março de 1812 a 12 de janeiro de 1820. Aí sim, depois tivemos o José Antônio Leal, Joaquim Lopes de Abreu e Francisco Xavier Torres, que foram de 12 de janeiro de 1920 a 13 de junho de 1920, mesmo ano. Aí sim, falamos sobre o Francisco Alberto Rubim, depois falamos de novo sobre o Francisco Torres e Adriano José Leal e Henrique José Leal, que governaram entre 3 de novembro de 1921 a 17 de novembro do ano seguinte. Depois aqui, ó, tivemos Francisco José Magalhães, Mariano Gomes da Silva, José Agrela Jardim, José de Castro Silva e José Raimundo Passo de Porbem Barbosa, que governaram o Ceará entre 17 de fevereiro de 1822 a 27 de novembro do mesmo ano, com uma junta administrativa, né? Tá aqui, contei aqui, ó, junta administrativa, eles governaram o Ceará uma, depois vem outra com outra, mais um aqui com 3, ó. E uma outra aqui com 4, nas observações. E foram, falei, né, do dia 17 de fevereiro de 1822 a 27 de novembro do mesmo ano. E aqui tem Castro Silva. Ele nasceu em Aracati no dia 4 de agosto de 1776 e morreu em Fortaleza no dia 5 de março de 1851. Foi um político brasileiro, né? Enfim, mas não tem mais sobre ele para poder deixar aqui listado para você. Depois voltou de novo Francisco Barbosa, Xavier Torres, de 4 de novembro de 1822 a 23 de novembro de 4 de dezembro de 1822 a 23 de janeiro do ano seguinte. Governante do período imperial, 1622 a 1639. José Pereira Filgueiras, que foi de 9 de novembro de 1822 a 13 de março de 1823, dissidente do Crato, né? Francisco Pinheiro Landim,
4 de março de 1823 a 14 de abril de 1824. Presidente da província do Ceará. Aí, Pedro da Costa Barros. Já não falamos sobre ele aqui no canal ainda, mas depois falaremos sobre mais. Calma, mais tá aí. Nasceu em Aracati, 7 de outubro de 1779. Faleceu em 20 de outubro de 1889. Ele foi o governador do Ceará também, na época de 15 de abril de 1824 a 29 de abril do mesmo ano. Depois tivemos o Cristiano de Alencar ali, porque eu falei sobre ele aqui também no canal já. 29 de abril de 1824 a 12 de outubro do mesmo ano. Depois tivemos o Félix de Azevedo e Sá, que foi ele. Nascido em Fortaleza, 25 de março de 1781. Morreu em Caucaia, né? 7 de novembro de 1927, né? Porque era Vila Real de Soura, enfim, a cidade de Caucaia. Depois aí tivemos o Antônio Salles Belfort. Não é o Antônio Salles que conhecemos assim, em Paracuru, não. Até porque o Antônio Salles, que conhecemos que dá o nome a uma rua daqui de Fortaleza, ele nasceu bem depois, nasceu em 1771. 1871 que ele nasceu, no caso, né? E morreu em 1940 e tanto. E ele, ó, Antônio Salles Belfort. Nasceu em São Luís do Maranhão, né? No dia 11 de outubro de 1789 e faleceu no mesmo ano, na mesma cidade, no dia 22 de julho de 1832. Antônio de Salles Nunes Belfort. Depois tivemos o José Antônio Machado, que está aqui a foto, né? Que foi um comerciante militar e político brasileiro, presidente do Ceará por 4 vezes, 2 de janeiro a 6 de abril de 1829, 11 de outubro a de 11 de outubro, meu por aqui, esquece por aqui. Tá aqui. Nasceu, ele governou o Ceará praticamente aqui, ó, tudo de 2 de janeiro de 1829 até o dia 8 de julho de 1830, ou seja, 2 períodos de quase um ano, né? Perdão, melhor falando. 2 de janeiro de 1829 a 6 de abril do mesmo ano. Depois foi Manuel Pereira da Silva, que governou de 6 de abril de 1829 a 8 de julho de 1930, né, presidente do Ceará, da província do Ceará. Depois veio José de Castro Silva de novo, né? Não foi ainda não. Que é porque tá aqui marcado que eu já marquei fazer sobre aqui no canal Veja. De 8 de julho de 1830 a 7 de outubro de 1831. Inclusive ele que a mulher do Castro Silva, né? Tem história que matou o Facundo de Castro Menezes, né, que é o Major Facundo, que ele governou o Ceará no dia 7 de outubro de 1831 a 8 de outubro de 1831, no mesmo ano. Veio Mariano Cavalcante, que governou o Ceará de 1831 a 23 de novembro, dia do meu aniversário, ó, em 1833. Inácio Vasconcelos, do mesmo ano, 23 de novembro de 1833 a 7 de outubro de 1834. Aí vem o José Martins de Alencar, que é o pai do José de Alencar, né, do nosso poeta, romancista. 6 de outubro de 1834 a 25 de novembro de 37. Depois de novo, Major Facundo, 25 de novembro do mesmo ano a 16 de dezembro de 1837, mesmo ano também. Depois Manuel Felizardo de Melo, que foi em 16 de dezembro do mesmo ano a 15 de fevereiro de 1839. Depois José Antônio Miranda, que foi de 15 de fevereiro de 39 a 3 de fevereiro de 40. Francisco de Souza Martins, de 3 de fevereiro de 1840 a 9 de setembro do mesmo ano. Aí depois veio de novo o Facundo, né, que é Facundo de Castro Menezes, 9 de setembro de 40 a 20 de outubro de 40. Aí ele foi assassinado no mesmo ano, no ano seguinte, 41, né?
o, o Facundo. Depois veio o José Martiniano, 20 de outubro de 40 a 6 de abril de 41. Depois veio, de novo o Facundo, 6 de abril de 41 a 9 de maio de 41. Depois de um pouco mais de um mês. Mas por quê? Até aqui, porque aqui que ele foi assassinado. Joaquim Coelho, 9 de maio de 41 a 12 de março de 43. Joaquim Mendes da Cruz Guimarães, 12 de março de 43 a 2 de abril de 43. José Maria Bittencourt, 2 de abril de mesmo ano a 4 de dezembro de 1854. Inácio Vasconcelos, do mesmo ano ao dia 2 de agosto de 47. João Crisóstomo de Oliveira, 2 de agosto de 47 a 14 de outubro do mesmo ano. Cassimiro Sarmento, 14 de outubro do mesmo ano a 14 de abril de 1848. João Crisóstomo de Oliveira, 14 de abril de 48 a 13 de maio de 48. Fausto Augusto de Aguiar, 13 de maio de 48 a 1 de agosto de 50. Joaquim Mendes da Cruz Guimarães, 1 de agosto de 50 a 16 de novembro de 50. Inácio Silveira da Mota, tem até um nome por aqui até hoje ainda. 16 de novembro de 50 a 6 de julho de 51. Marcos de Almeida Rego. Ó, aqui tem muito aqui, viu? Tem muito. Eu vou fazer, vai ficar tão longo esse vídeo aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou deixar esse vídeo aqui em duas partes, certo? Primeiro que eu tô falando aqui quem foi esses. Paramos aqui no Francisco de Martiniano, falamos tá aqui ele, Sarmento, tá aqui, falamos do João Crisóstomo de Oliveira, 14 de abril de 48 a 13 de maio de 48. Depois o Fausto de Augusto Aguiar, de 13 de maio de 48 a 1 de agosto de 50. E Joaquim Mendes da Cruz, que foi no mesmo ano, a 16 de novembro do mesmo ano. Depois Inácio Silveira da Mota, 16 de novembro de 50 a 6 de 51. Ele foi o 20º governador do Ceará. O 20º governador do Ceará foi Inácio Silveira da Mota, de 16 de novembro de 1850 a 6 de julho de 1851, como estava falando no vídeo anterior a esse. Agora, depois dele, tivemos o 21, Marcos de Almeida Rego, 6 de julho de 51 a 28 de abril de 1853. Depois tivemos Joaquim Vilela Tavares, 28 de abril de 53 a 20 de fevereiro de 54. Vicente Pires da Mota, tem até uma cidade com esse nome, né? 20 de novembro de 54 a 13 de outubro de 55. Francisco Xavier Paz, esse aqui inclusive tem uma história aqui porque quando o colégio Imaculada Conceição chegou aqui em Fortaleza, está até hoje ainda, é o mais antigo do Ceará, ele era o governador. Só que o prédio já existia muito antes. O prédio que atualmente é o colégio já existia muito antes porque era um hospital público, né? Depois virou um colégio para os mais pobres, mas não conseguiu dar continuidade, aí passou a rede privada. Foi quando as irmãs vicentinas chegaram a Fortaleza, né, vindo da França, no ano de 1655. Mas naquela época ele era o governador, né? Só que quando elas foram para lá já foi bem depois. Quando chegaram aqui, foi em 1655, ocuparam o prédio que está até hoje, que na época era um hospital, enfim, que é o prédio do Colégio Imaculada Conceição. Voltando ao assunto, então, na época ele era o governador, né, Francisco Xavier Paz, enfim. E ele foi governador do Ceará no dia 13 de outubro de 55 a 26 de março de 57. Depois tivemos Joaquim Mendes da Cruz Guimarães de novo, de 26 de março de 57 a 27 de julho do mesmo ano. Depois tivemos o João Silva de Souza, de 27 de julho de 57 a 15 de novembro de 59. Joaquim Mendes da Cruz de novo, 15 de setembro de 59 a 7 de outubro do mesmo ano. Antônio Marcelino Nunes Gonçalves, 7 de outubro de 59 a 9 de abril de 61.
Antônio Pinto Mendonça, 9 de abril de 61 a 6 de maio do mesmo ano. Manuel Duarte de Azevedo, que governou o Ceará no dia 6 de maio de 61 a 12 de fevereiro de 62. José Antônio Machado, ele era vice-presidente da província, né? Então ele governou o Ceará no dia 12 de fevereiro de 62 a 5 de maio do mesmo ano. Depois João Bento Figueiredo Júnior, 5 de maio do mesmo ano a 19 de fevereiro de 1864. Depois de novo João Machado, que foi de 19 de fevereiro de 64 a 29 de fevereiro de 64. Nessa época teve 29 de fevereiro, né? Ano bissexto. Depois tivemos Vicente de Paula Pessoa, de Sobral, já falei sobre ele aqui no canal já. Por isso está marcado aí em roxo. Ele é do PL da época, né? Partido Liberal, um outro PL que tinha na época, não atualmente. Que foi de 29 de fevereiro de 64 a 4 de abril de 64. Depois, Lafayette Rodrigues Pereira, que foi de 4 de abril de 64 a 10 de junho de 65, né? E Barão Homem de Melo, de 10 de junho de 65 a 5 de novembro de 66. Ou seja, na época do Imaculada Conceição, quando o Francisco Xavier passou para a parte privada, ele, depois disso ele não era mais presidente do Ceará, mas na época, depois aqui, ó, no 29 e 30, os presidentes do Ceará, né, na época eram governadores, que quando chegaram as irmãs Vicente no colégio, um deles já era o presidente do Ceará na época. E o presidente do Ceará de 30, que foi no meu 31, foi João de Souza Alvim, 5 de novembro de 66 a 6 de junho de 67. Sebastião Gonçalves da Silva, 6 de junho de 67 a 16 de outubro do mesmo ano. Pedro Leão Veloso, 6 de outubro de 67 a 5 de abril de 68. João Rodrigues, Antônio Joaquim Rodrigues, Partido Liberal, foi de 15 de abril de 68 a 31 de julho do mesmo ano. Gonçalves Batista Vieira, ele é do Partido Conservador e foi de 31 de julho de 68 a 27 de agosto de 1868 também, mesmo ano. Depois Diego Velho Cavalcante com I, 27 de agosto de 68 a 24 de abril de 69. Joaquim da Cunha Freire, 24 de abril de 69 a 26 de julho de 70. João Antônio Alves Araújo de Freitas, também era do Partido Conservador, 26 de julho de 70 a 13 de novembro do mesmo ano. Joaquim da Cunha Freire, Partido Conservador, 13 de novembro de 70 a 20 de novembro de 71. José Fernandes Pereira Júnior, Partido Conservador, 20 de janeiro de 71 a 29 de junho do mesmo ano. Ou seja, tivemos aqui várias pessoas ainda. João Antônio Calazans, do 29 de junho de 71 a 8 de janeiro de 72. Joaquim da Cunha Freire, de novo, de 1872 a 12 de janeiro de 72. João Vilques Matos, 12 de janeiro de 72 a 30 de outubro do mesmo ano. Joaquim da Cunha Freire, de novo, 30 de outubro do mesmo ano a 31 de agosto do mesmo ano. Olha aqui, pula aqui 36, foi um bocado. João Manuel da Silva Bezerra, 31 de outubro de 72 a 4 de novembro de 72. Esmerino Gomes Parente, do mesmo ano a 7 de novembro do mesmo ano. Francisco Oliveira Maciel, de 7 de dezembro de 72 a 11 de setembro de 73. Joaquim da Cunha Freire, 11 de setembro de 1843 a 13 de novembro do mesmo ano. Francisco Teixeira da Silva, 13 de novembro de 73 a 2 de março de 74. Joaquim da Cunha Freire, de novo, 2 de março de 74 a 23 de outubro de 74. Heráclito Graça, já falei sobre ele aqui também no canal já uma vez, né?
Ele, inclusive, dá até o nome da avenida daqui da Aracatu Graça aqui, onde sempre alaga ali, perto do Paulo Sarazate, do ginásio. Já falarei também sobre Paulo Sarazate também aqui nesse vídeo. E Heracto Graça, pelo Partido Conservador, ele foi governador do Ceará entre 23 de outubro de 74 a 1º de março de 1875. Depois tivemos, ó, Esmeralindo Gomes Parente de novo, né? Já foi por aqui já, ó. Tá de novo. Foi o 401º, né? De 1º de março de 75 a 22 de março de 76. Francisco de Faria Lemo, 2 de março de 76 a 10 de janeiro do ano seguinte. Caetano Cavalcante de novo, 10 de janeiro de 77 a 24 de novembro do mesmo ano. E tivemos também, ó, João Ferreira de Aguilar, 24 de novembro do mesmo ano a 21 de fevereiro de 1878. Depois tivemos aí, ó, Paulino Nogueira Borges da Fonseca, de novo, 21 de fevereiro de 78 a 4 de março de 78. Antônio Nogueira Cioli, primeira vez que ele é governador do Ceará. Ainda lá atrás, né? Ainda durante o período ainda do Brasil ainda imperial. Ele foi pelo PL, 4 de março de 78 a 8 de março do mesmo ano. Depois tivemos o Barão de Sobral, né? José Júlio de Albuquerque, Barão de Sobral, 8 de março de 78 a 2 de julho de 80. Depois, Augusto Padua Fleury, de 2 de julho de 80 a 1 de março, 1 de abril de 81. Pedro Leão Veloso, 1 de abril de 81 a 26 de novembro do mesmo ano. Torquato Mendes Viana, 26 de novembro de dezembro do mesmo ano a 22 de março de 1882. Pedro Leão Veloso, ele governou uma correção 1 de abril de 81 a 26 de dezembro do mesmo ano, de 81. Aí sim, Torquato Mendes Viana, que foi de 26 de dezembro do mesmo ano a 22 de março de 82. Depois tivemos aí Sancho Barros Pimentel, 22 de março de 82 a 31 de outubro do mesmo ano. Antônio Teodorico da Costa, 31 de outubro do mesmo ano a 19 de dezembro do mesmo ano. Domingos Antônio Raiol, 19 de dezembro do mesmo ano a 17 de maio de 1883. Antônio Teodorico da Costa, 17 de maio de 83 a 21 de março do mesmo ano. Sátiro Oliveira Dias, 21 de agosto de 83 a 31 de maio de 84. De novo, Nogueira Cioli, na segunda vez, ó. 31 de maio de 84 a 22 de julho de 84. Depois, Carlos Benedito Antônio, Simval Alderico Moura. No caso desse aqui, ó, foi 12 de outubro de 84 a 12 de fevereiro de 85. E o Simval de 12 de fevereiro de 85 a 1 de outubro do mesmo ano. Miguel Calmon Dupin, 1 de outubro de 85 a 9 de abril de 86. Joaquim Costa Barradas, 9 de abril de 86 a 21 de setembro de 86. Será que é o mesmo? Ele é baiano? Vamos tentar fazer sobre ele aqui. Fica até uma coisa no Maranhão, né? Joaquim não é a pessoa que deu o nome do Vitória, não. Enéas de Araújo Torreão, 21 de setembro do mesmo ano a 21 de abril de 88. Antônio da Silva Prado, deve ter nasceu 21 foi de 21 de abril de 88 a 25 de maio de 89. Américo Milton de Farias, não tem falta, mas foi de 25 de maio de 89 a 10 de julho do mesmo ano. Henrique Francisco Dávila, de 10 de julho do mesmo ano a 11 de outubro de 1889. E Jerônimo de Moraes Jardim, de 11 de outubro de 1889 a 16 de novembro de 1889, né? Até porque no dia 15 de novembro tinha dado o golpe militar para a República, enfim. Agora aqui é o período agora após, ou seja, tivemos 54. E após já sendo a nova República, quem foram os governadores do Ceará sendo na nova República?
Então ele seria o 45º, né? Mas como mudou para Nova República, enfim, então aqui saber quem era esse personagem. O Coronel Luiz Antônio Ferraz, né? Que inclusive tem uma rua com o nome dele ali do lado do Colégio Imaculada Conceição, que é Coronel Ferraz, que foi 16 de novembro de 1899 a 22 de janeiro de 81. Governador do estado pelo governo federal, ou seja, eles eram nomeados. Depois veio Eduardo Barroso, 22 de janeiro de 81 a 6 de abril do mesmo ano. Feliciano Antônio Benjamin, 6 de abril de 81 a 29 de abril de 91. Tudo 91. José Clarino de Queiroz, o general, né? Que foi 28 de abril de 81 a 16 de fevereiro de 82. João Nepomuceno Medeiros de Mallet, 16 de fevereiro de 82 a 19 de fevereiro do mesmo ano. De novo, Eduardo Barroso de novo, né? Agora, que foi entre 18 de fevereiro de 1892 a 19 de julho de 1980, mesmo ano, pronto. De novo, pela terceira vez, Antônio Nogueira Cioli, 12 de julho de 1892 a 27 de agosto do mesmo ano. João Fortunato Bezerril, tem uma rua no centro com o nome dele, 27 de agosto de 82 a 12 de julho do mesmo ano. Antônio Nogueira Cioli, de novo, 12 de julho de 86 a 12 de julho de 1900. Pedro Augusto Borges, Terceiro Pedro Borges, que dá o nome da rua ali em Fortaleza, no ano Serrolim ali. 12 de julho de 900 a 12 de julho de 1904. De novo, o velho Nogueira Cioli, que foi por duas vezes, 12 de julho de 1904 a 24 de janeiro de 24 de janeiro de 1912. Só que batendo tá complicado. Depois Antônio Federico de Carvalho Mota, 24 de janeiro do mesmo ano a 12 de julho do mesmo ano. Belisário Cícero Alexandrino, 12 de julho do mesmo ano a 14 de julho do mesmo ano. Depois, 15º, Franco Rabelo, já foi sobre aqui no canal já. 14 de julho de 12 a 14 de março de 14. Flor Bartolomeu, né, que era o nosso diretor do Padre Cícero, 10 de março de 14 a 15 de março de 14. Fernando Setebrino de Carvalho, 15 de março de 14 a 24 de junho de 14 também. Foi nomeado pelo governo federal, né? Depois de novo de Eduardo Barroso, 24 de julho de 14 a 12 de junho de 86, de 1916. João Tomé Saboia da Silva, da Saboia e Silva, 12 de julho de 16 a 12 de julho de 20. Justino de Serpa, 12 de julho de 20 a 12 de julho de 23. Ildefonso Albano, 12 de julho de 23 a 12 de julho de 24. Já falei sobre ele já. José Moreira da Rocha, né? Que foi de 12 de julho de 24 a 19 de maio de 28. Eduardo Moreira. Depois vem o Eduardo Henrique Girão, que ele é homenageado numa rua ali no bairro de Fátima, aquela rua ali que tem um canal, foi de 19 de maio de 28 a 12 de julho de 28 também. Eu acho ele muito parecido com o nosso, atualmente, o senador Girão, daqui do Ceará. Se bobear, é da mesma família, se bobear, né? José Carlos de Matos Peixoto, 12 de julho de 28 a 8 de outubro de 30. Miguel Fernandes Tabra, falei sobre ele aqui também já. Foi no mesmo ano ao dia 13 de junho de 31. João da Silva Leal, 13 de junho de 31 a 22 de setembro de 31. Agora ele era Vargas, né? Agora era interventor federal. Felipe Moreira Lima, 5 de setembro de 34 a 10 de maio de 35. Franklin Monteiro Gondim, 10 de maio de 35 a 25 de maio do mesmo ano. Menos de 15 dias. Francisco de
Menezes Pimentel, 25 de maio de 35 a 10 de novembro de 37 e mesmo ano ao dia 28 de outubro de 45. A primeira ele foi governo eleito, né? Depois ele foi como interventor federal. Depois tivemos Benedito Augusto dos Santos, né? Que é o Beni Carvalho, que foi de 28 de outubro de 45 a 10 de janeiro de 46. Tomás Pompeu Filho, que é o segundo, 10 de janeiro de 46 a 21 de janeiro do mesmo ano. Menos de 10 de 11 dias. A Cris Moreira da Rocha, deve ser filho do José Moreira da Rocha. 21 de janeiro de 46 a 12 de fevereiro de 46. Pedro Firmeza, também, de mesmo ano a 28 de outubro de 46. José Machado Lopes, de 28 de outubro de 46 a 3 de novembro de 47. 3 de fevereiro de 47, melhor falando. José Feliciano de Ataíde, 3 de fevereiro de 47 a 1 de março do mesmo ano. Faustino de Albuquerque, 1 de março de 47 a 31 de janeiro de 51. Raul Barbosa, 31 de janeiro de 51 a 1 de julho de 54. Estênio Gomes da Silva, 1 de julho de 54 a 25 de março de 55. Paulo Sarazate, 25 de março de 55 a 3 de julho de 58. Flávio Marcílio, 3 de outubro de 58 a 25 de março de 59. Pascoal Barroso, 25 de outubro de 59 a 25 de março de 63. Aí, vídeo Távora, eu falei sobre ele aqui no canal já. 25 de março de 63 a 12 de agosto de 66. Franklin Chaves, 12 de agosto de 66 a 12 de setembro do mesmo ano. Plácido Castelo, que dá nome ao Castelão, né? 12 de setembro de 66 a 15 de outubro de 71. Depois tivemos César Carlos, né, que é o pai do Marcos Carlos, de 15 de março de 71 a 15 de março de 75. Dalton Bezerra, Coronel Dalton Bezerra, 15 de março de 75 a 28 de fevereiro de 78. Acho que ele morreu, acho que ele chegou a morrer esses dias, eu acho. Depois eu vou olhar ainda. Valdemar de Alcântara, pai do Lúcio de Alcântara, né? 28 de fevereiro de 78 a 15 de março de 79. De novo, Virgílio Távora, de mesmo dia ao dia 15 de março de 82. Manuel de Castro, 15 de março de 82 a 15 de março do ano seguinte. Gonzaga Mota, 15 de março de 83 a 15 de março de 87. Aí já vinha um pouco mais que eu vi, né? Teixeira Stat foi de 15 de março de 87 a 15 de março de 91, na época é tudo ainda quebrado. Depois veio o Ciro Gomes, né? O Cirão da massa aí. Tá de rir. 15 de março de 91 a 8 de setembro de 94. Olha como era quebrado. Depois Francisco de Barro, de 8 de setembro de 94 a 9 de novembro de 94. Aí Francisco Aguiar, de 9 de outubro de 84 a 1º de janeiro de 85. 1º de janeiro de 1995, ou seja, já é um período que eu peguei já, né, nascido. Só não lembro muito desse Francisco Barbosa, de Barros. Depois de novo foi o Tasso, de 1º de janeiro de 95, com mais 2 mandatos, até o dia 6 de abril de 2002, quando ele teve que se licenciar para poder concorrer ao Senado, né? Depois tivemos o Beniverso, que era o vice-governador do Ceará, 6 de abril de 2002 a 1º de janeiro de 2003. Aí começou agora o período, depois daí, de 95, começou esse negócio de sempre no 1º de janeiro. Aí veio o Lúcio Alcântara, 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2007. O Cid Gomes, 1º de janeiro de 2007, 2 mandatos, até 1º de janeiro de 2015. Camilo Santana, 1º de janeiro de 2015, 2 mandatos, até o dia 2 de abril de 2022, pois saiu para se candidatar a senador e ganhou, e atualmente é o ministro da Educação. Aí, quando ele foi para concorrer ao Senado, a Isolda, que era vice-governador do Ceará, vice-governador, assumiu o cargo, né, correndo sobre o titular. 2 de abril de
22 a 1º de janeiro de 23. E atualmente é o Evandro de Freitas, o governador do Ceará, que é 1º de janeiro de 2023. E tomara que seja a última vez que ele governa o Ceará, tomara. Tomara que ele não se reeleja, não. Eita, falei agora, falei. Pois é isso aí, viu? Passei para você aqui a listagem dos governadores do Ceará, desde o primeiro, que foi lá no vídeo, primeiro vídeo, até esse último vídeo agora que encerra em 3, tá bom? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá o like no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. E aqui no canal está o Pix, né? Caso você queira fazer uma contribuição para o canal, pois eu estou com o canal desmonetizado, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.